Diga: o romance mais lindo da história. Hoje, dia dos namorados, um dia de muito romance. Para alguns, um dia de ficar chupando o dedo. Eu quero falar para vocês de romance. Talvez uma das mais belas histórias de amor, ou uma das mais grandiosas manifestações ou evidências de um amor na história do mundo, seja a história acontecida com o imperador Shah Jahan, que perdeu a sua esposa. Ele foi imperador da Índia em metade do século XVII, e a sua esposa favorita, não era a única, a sua esposa favorita morreu após dar à luz o 14º filho do imperador. E ele ficou muito triste com a morte de sua querida esposa, mas para recuperar a motivação para governar, ele teve a ideia de construir um monumento em homenagem a ela, que é uma das maravilhas na classificação da Unesco do Patrimônio Mundial, uma construção maravilhosamente suntuosa na Índia chamada Taj Mahal. Ele é um mausoléu situado em Agra, na Índia, e é o mais conhecido monumento daquele país, classificado, como eu disse, como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Para a construção do Taj Mahal ser concluída, foram necessários ao longo de 23 anos, 20.000 trabalhadores de diversas partes do mundo, especialistas, peritos, 20.000 se uniram para fazer essa construção em homenagem à esposa do imperador Shah Jahan. Para alguns, o Taj Mahal, erguido de 1632 a 1653, representa uma das maiores, literalmente, provas de amor do mundo. Há uma canção muito linda que a igreja conhece, vários aqui conhecem essa canção, lá da comunidade da Zona Sul, intitulada Menina dos Olhos de Deus. E essa canção, na sua letra, diz: com amor eterno Ele nos amou, fez-nos raça eleita, rebanho, povo seu. Menina dos olhos de Deus, noiva que escolheu, eu sou do meu amado. Aleluia. Com as vestes brancas quer nos encontrar, sem rugas, sem manchas, diante do altar. Menina dos olhos de Deus, noiva que escolheu, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Essa linda canção nos fala de alguns elementos que fazem parte do mais belo de todos os romances da história. Um romance muito mais lindo que o de Shah Jahan e sua esposa, muito mais lindo que a construção do Taj Mahal, tão suntuoso. Essa canção nos fala do romance de Cristo e a sua noiva, a igreja. A Bíblia nos apresenta vários tipos de amor que são comparados ao amor de Cristo e do Pai, Deus Pai, pela igreja. Por exemplo, a Bíblia nos fala até em Cristo de amor de pai. Lá em Hebreus nós temos uma referência a amor de pai em Cristo pela noiva. Uma referência muito comum, principalmente na linguagem paulina, é amor de irmão mais velho de Cristo para com os cristãos. E muito comum no Apocalipse de João a linguagem de noivo, e também nos profetas, Cristo como sendo o noivo da igreja. Nesse dia dos namorados, está aqui minha linda namorada, a cada dia que passa mais linda, e a cada dia que passa eu estou ficando mais apaixonado por ela. Sei o que eu vou fazer, daqui a pouco vai ter um dia que eu vou ter um ataque cardíaco de tanta paixão.
eu quero falar principalmente desse aspecto de amor de Cristo comparado ao amor de um homem por uma mulher. O marido. Haverá momentos dessa mensagem que a gente não vai poder fugir das outras manifestações ou das outras comparações com outros tipos de amor, mas eu quero enfatizar nessa noite, em poucas palavras, esse amor conjugal, citando alguns desses elementos tão caros ao amor conjugal que aparecem na canção Menina dos Olhos de Deus da comunidade da Zona Sul. O primeiro elemento, e eu gostaria que você repetisse comigo, a gente precisa guardar esses princípios. O primeiro elemento diga, o primeiro contato. Há um dito popular que afirma a primeira impressão é a que fica. Aquele primeiro contato, aquela química, aquele estalo, aquela coisa que surge. Eu me lembro de quando eu conheci essa mulher maravilhosa, e eu já disse aqui mais de uma vez que foi amor à primeira vista, literalmente. Eu olhei para ela pela primeira vez e fiquei apaixonado, instantaneamente. Não foi no dia seguinte, não foi na semana seguinte. Eu olhei, gamei e disse: eu tomo posse, Senhor. Seja o Senhor glorificado. Foi instantâneo mesmo. Eu lembro das primeiras vezes em que eu a vi com um vestidinho marrom quadriculado. Cadê Caroline? Cadê Caroline? Caroline está lá embaixo? Hã? Está ali atrás? Tá ali trabalhando. Eu acho que a Caroline vai lembrar daquele vestidinho marrom quadriculado. E nessa época minha esposa usava trança e eu sou apaixonado por trança. Eu olhei para ela de vestidinho quadriculado marrom e trança, eu disse, com certeza é minha esposa. Quando eu olhei pela primeira vez para o sorriso dela, vocês não sabem como meu coração se derreteu. Eu acho que eu fiquei alguns minutos precisando me recompor. O sorriso dela, olha isso. Eu disse, meu pai. Nosso primeiro contato real de a gente ficar conversando foi na casa de uma irmã que era membro da igreja, num domingo à tarde. A gente foi almoçar na casa daquela senhora. Vocês não me perguntem o que foi servido, não faço a menor ideia do que a gente comeu, evidentemente. Eu só lembro que a gente passou a tarde inteira conversando, eu e ela. Eu saí da casa daquela irmã maravilhado. Eu acho que eu nem precisava ter almoçado naquele dia. Esses foram os nossos primeiros contatos, mas quando a gente pensa no primeiro contato de Cristo com a noiva dele, gente, foi lá na eternidade passada, quando ele olhou para o nascimento dela, antes de ela nascer como noiva. E naquela época ele olhou para ela e não viu uma coisa tão bonita, não. Mas, graças a Deus, 2 Timóteo 1, versos 8 e 9, diz o seguinte: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo, diga comigo, o poder de Deus, que nos salvou. E Paulo continua dizendo a Timóteo, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Lá atrás, antes da história humana começar lá no Jardim do Éden, muito antes, no início das eras, na eternidade passada, diz Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, o poder de Deus nos salvou em Cristo Jesus. Agora, nos salvou do quê? Porque eu falei que o início da história não é tão bonito assim. O primeiro contato do Cristo com a noiva, antes de ela ser noiva de fato dele. Há um texto que fala do nascimento dela
Um texto que nos fala de uma menina que nasce, e essa realidade pode muito bem ser comparada com o nascimento da raça humana ainda não convertida, daqueles que viriam ser salvos, mas ainda não convertidos, ainda não salvos, nascendo apenas de modo natural e escravos do pecado. Estamos juntos no pensamento? O texto é Ezequiel 16. O texto diretamente fala sobre Israel, no seu sentido imediato, mas o texto é plenamente aplicável à realidade daqueles que nascem apenas no mundo natural e são escravos do pecado. Olha o que a Bíblia diz. Eu peço que você ouça isso com o coração e visualize essa cena. Imagine a cena, ok? Vamos montar o filme agora. Deus está dizendo por meio do profeta Ezequiel a seguinte mensagem: seu nascimento foi assim. No dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa. Não foi esfregada com sal, nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora, em campo aberto, pois no dia em que nasceu, foi desprezado. Então, passando por perto, vi você se esperneando em seu sangue. E enquanto você jazia ali em seu sangue, eu lhe disse: viva! Viva! E eu a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu e se desenvolveu e se tornou a mais linda das joias. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Vamos entender alguns elementos desse texto tão poderoso. Primeiro, quando a profecia diz no verso 4, seu nascimento foi assim, e é descrito aqui um nascimento natural. Isso fala mesmo de um nascimento natural no pecado. A realidade de todo ser humano nascido em pecado, como disse Davi no Salmo 51, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, eu já vim para esse mundo com a sementinha do pecado dentro de mim. É o bebê, na visão de Ezequiel 16, lançado no campo, se revolvendo no seu sangue sem ser purificado, sem ter o cordãozinho umbilical aparado, sem ter sal esfregado no corpo para o purificar. Essa é a realidade da vida sem a libertação do pecado. Mais à frente, é dito que o Senhor vai passar por aquele caminho onde está o bebê, vai olhar o bebê no campo aberto, e é uma menina, e o Senhor vai dizer para aquele bebê: viva! Ou seja, há uma profunda empatia do Senhor, do Criador, com aquela criança. Ela é imunda, ela está revolta em sangue, ela é rejeitada e desprezada, mas o Senhor simplesmente olha para ela e a ama. No final, o texto diz: seus seios se formaram e seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Ela foi crescendo, é a realidade de um ser humano que vai se desenvolvendo, mas ainda não teve o contato com o Evangelho e vai crescendo, vivendo a sua vida natural. Nessas condições, o Senhor se apaixona pela criança. E essa criança, toda a Bíblia vai apontar nessa direção. Em última análise, somos eu e você. Essa menina somos nós. Ele nos amou. Enquanto nós rolávamos no nosso próprio sangue, jogados num campo aberto. Ele nos amou e nos trouxe para junto de si. Na verdade, o seu amor como que nos absorveu para dentro dele. Preste atenção nisso. O seu amor como que nos absorveu para dentro dele. Nós fomos para dentro dele e
passamos a fazer parte do seu coração da forma mais literal possível na eternidade passada. Como se ele fosse agora um Adão reverso. Preste atenção. Se no Gênesis Deus tira do corpo de Adão a sua esposa, a sua noiva, o seu complemento, de uma porção de Adão Deus forma Eva. Na eternidade passada, quando Cristo sonha com a igreja e vê, antes de ela ser igreja, ela cair da graça, ela entrar no pecado, e ele ser então, o que diz a Escritura, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Quando Cristo vê essa realidade, ele ama esse bebê, ele absorve esse bebê, e agora esse bebê o preenche, como se houvesse um vazio no seu coração. Ele agora é o Adão perfeito, e Paulo vai falar isso várias vezes no Novo Testamento. Ele é o Adão perfeito que se casa com a noiva, mas a noiva agora vem para ele e o preenche, porque ele a ama com amor sem igual. A igreja de Jesus foi de tal modo amada por ele, muito antes de ser igreja, de tal modo que ele nos absorveu em si, e passamos a ser como que a parte que faltava nele. Ele ficou satisfeito, e a igreja realizada em seu amor. Por isso é que Paulo escreve: Deus nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, porque ele nos viu na nossa imundície, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. A profecia de Isaías diz que na cruz de Jesus, quando ele então vai consumar essas coisas, ele vai realizar na terra essas coisas com as quais ele sonhou na eternidade passada. Ele irá entregar seu corpo, entregar seu sangue, para lavar com o sangue dele esse bebê impuro. A profecia de Isaías diz, e se você pode, por favor, complete comigo essa frase: o Jesus na cruz, acerca do Jesus na cruz: nele nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Na cruz, quando ele está morrendo por nos amar, nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. E Isaías completa a ideia dizendo: nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, ou seja, nós de fato o rejeitamos. Em contrapartida, ele nos amou quando não havia motivo nenhum para isso. Ele nos amou quando o nosso estado era desprezível por causa do pecado. Em nós, agora poderíamos aplicar o texto de Isaías para nós. Em nós, Jesus não via nenhuma beleza para que ele nos desejasse. Mas ele não nos rejeitou, não nos desprezou, ele nos amou na nossa imundície. Ele nos amou. Graças a Deus, o amor de Jesus, aleluia, nos atrai. Há muitos que têm renascido para Deus, rendendo seus corações ao amor de Jesus. O texto de Ezequiel 16, na continuação, vai nos falar de algo que bem pode ser comparado com esse renascimento. Essa experiência que não é apenas um nascer natural, mas é um nascer do Espírito de Deus. O verso 8 começa dizendo assim: mais tarde, diga mais tarde. É o Senhor falando por meio de Ezequiel: o tempo passou, a menina cresceu. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você, para essa menina, e vi que já tinha idade suficiente para amar. Ou seja, já era capaz de discernir entre o bem e o mal e optar pelo bem.
olhei para você e vi que já tinha, diga comigo, idade suficiente para amar. Olha que coisa linda. Então, estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. É o Senhor que remove a vergonha, a humilhação. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Palavra do soberano, o Senhor. E você se tornou minha. Eu lhe dei banho com água. E ao lavá-la, limpei o seu sangue e a perfumei. Pus-lhe um vestido bordado e sandálias de couro. Eu a vesti de linho fino e a cobri com roupas caras. Adornei-a com joias, pus braceletes em seus braços e uma gargantilha em torno de seu pescoço. Dei-lhe um pendente, pus brincos em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Assim você foi adornada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era a melhor farinha, mel e azeite de oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. Sua fama espalhou-se entre as nações por sua beleza, porque o esplendor que eu lhe dera tornou perfeita a sua formosura. Palavra do soberano, o Senhor. Que tremenda restauração. Eu estava olhando para esse texto e eu pus em negrito aqui esse trecho. A partir do versos 10 a 13, quando o Senhor diz: pus-lhe um vestido bordado e sandálias de couro, e aqui em algumas versões aparece couro de texugo, couro caríssimo para a época. Eu a vesti de linho fino e a cobri com roupas caras, adornei-a com joias, pus braceletes em seus braços, uma gargantilha em torno de seu pescoço, dei-lhe um pendente, pus brincos em suas orelhas, uma linda coroa em sua cabeça. Assim você foi adornado com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Estava olhando para isso e pensando numa realidade que eu e minha esposa vivemos. Por muitos anos eu sonhei, realmente sonhei, poder um dia dar para ela uma joia. Algo que simbolizasse, agora eu falo o sentido, algo que simbolizasse o quão preciosa ela é para mim. Valiosa, linda e rara. Deus me ajudou e eu pude realizar esse sonho, poder dar uma joia para ela. Mas eu fiz isso porque minha esposa é admirável aos meus olhos. Cristo fez isso com sua noiva, não porque ela era admirável, não porque ela fosse, mas porque Ele a amava e queria fazê-la admirável. Ele simplesmente a amou, lavou-a e a adornou. E disse: eu vou fazer de você a coisa mais linda. Isso é romance. Isso é amor. Talvez você entrou aqui ou esteja nos assistindo agora e diga: meu Deus, mas a minha vida está tão torta. É a bebezinha, toda suja de sangue. Minha vida está tão dilacerada, arrebentada. É a bebezinha, jogada no campo, desprezada. Jesus maravilhoso, a quem louvamos nessa noite com canções, que está aqui no nosso meio. É o mesmo Jesus que pega esse bebezinho, lava, ele vai crescendo, e quando pode discernir claramente as coisas, mais uma vez ele se manifesta, e mais uma vez ele está aqui e diz: agora você se rende ao meu amor. Diante de tantos livramentos que eu já operei na sua vida, diante de tantas coisas que eu já fiz a seu favor, apesar de a sua vida hoje estar quebrada, você sabe que houve situações em que você estava num beco sem saída e eu te socorri.
Ele quer nos fazer admiráveis. Ele tem prazer em pegar vidas quebradas e fazer dessas vidas quebradas a coisa mais linda. Aleluia! Glória a Deus! Mas eu me lembro que quando eu e minha esposa começamos a bater papo, a nos conhecer, eu amava o amor que minha amiga, na época, tá certo que a gente ficou como amigo bem pouco tempo, só como amigo. Quanto tempo a gente ficou só como amigo, amor? 3 meses. O negócio foi rápido. 3 meses de amizade, depois a gente já era namorado. Quanto tempo a gente namorou? Olha, ela guarda tudo. Eu não guardo nada. Hã? Juntando namoro e noivado 1 ano e 11 meses. Estamos casados há 17 anos. Isso eu guardei. Quando nós começamos a conversar, bater papo, uma coisa que me apaixonou ainda mais, que foi confirmando no meu coração, vamos corrigir, foi confirmando no meu coração o que eu sentia, era o amor dela, e era justamente isso que eu vou dizer, o amor dela pela obra de Deus. Aquilo me fascinou. Quando eu vi o quanto ela amava a casa de Deus, amava a obra do Senhor, amava a Deus, eu disse, meu Deus, é isso aí que eu quero. Quantas e quantas vezes, já que a gente só teve 3 meses apenas de amizade, o namoro já veio em seguida, quantas e quantas vezes, como namorados, nós saímos para evangelizar, para discipular, víamos para a igreja para trabalhar com as cartas que eram entregues para novos convertidos, e aquilo ia me fascinando. Ela novinha, 5 anos mais nova que eu, uma menina de 16 anos. Cadê minha filha Vitória? Sossego. Uma menina de 16 anos, apaixonada pelo Senhor. A integridade dela alimentou o nosso relacionamento. Diga comigo, convivência. Essa convivência nossa em que eu podia ir admirando-a, isso foi confirmando no meu coração a nossa relação. E no coração dela, também vendo o meu amor pelo Senhor. A integridade dela me fascinou. E quando nós começamos a namorar, e por todo o nosso namoro, ela foi fiel a mim e eu fui fiel a ela. Até firmamos um compromisso de se em algum momento nós fôssemos tentados a trairmos um ao outro, nós contaríamos isso um para o outro, nós não lutaríamos sozinhos, não foi, meu bem? Era o nosso trato. Se a tentação batesse a nossa porta, nós iríamos abrir o jogo um para o outro, para a gente lutar junto e mandar o diabo embora do nosso relacionamento. Nós sabíamos que poderíamos vir a falhar, mas nós queríamos permanecer juntos, pois nós nos amávamos e nos amamos até hoje. Então, por 19 anos, desde abril de 97 até hoje, em meio a erros e acertos, acertando às vezes, falhando às vezes, graças a Deus, eu tenho sido fiel a ela e ela tem sido fiel a mim. E nós nos sentimos livres para investirmos um no outro, sem medo, sem reservas, porque o nosso amor é recíproco. É forte em ambos os lados, né, meu bem? É uma coisa bilateral. Só que quando a gente pensa no amor do Senhor pela igreja, e esse é o mais lindo romance, não tanto por causa do lado de cá, mas por causa do lado de lá. Quando a gente pensa no amor do Senhor pela igreja, a gente vê essa bilateralidade um pouco desproporcional. A convivência com Ele é marcada pelo fato, por uma realidade incontestável de que Ele
nos ama mais do que nós amamos. Ele nos ama mais. Ele investiu tudo em nós, quando nós o desprezávamos. E mesmo depois de nós nos rendermos ao amor dele, vez por outra, falhamos com ele, nós o entristecemos e não nos esqueçamos que o pecado, ainda que seja perdoado quando nós confessamos, o pecado, quando ele é cometido, ele entristece o coração do Senhor, lembremos disso. Mas ele nunca comete conosco um errinho sequer e jamais deixa de nos amar. Ele nos ama tanto e é tão santo que está sempre disposto, diz a Bíblia por diversas vezes, a investir pesado na nossa purificação. Há uma história que exemplifica essa purificação que o Senhor quer continuamente operar em nossa vida. Uma história bíblica. Está lá no livro de Esther. Esther capítulo 2. O texto é lindíssimo, é de uma poesia. A Bíblia é uma coisa maravilhosa. Esther capítulo 2, a partir do verso 12, eu peço que você ouça com atenção. Vai exemplificar para nós este cuidado santificador do Deus, do Cristo que nos ama. Antes de ler o texto, só vamos entender um pouquinho o contexto. A rainha Vasti, esposa do rei Assuero da Pérsia, tinha desonrado seu marido e por causa disso perdeu a coroa, perdeu a posição de rainha. Os conselheiros do rei Assuero dizem: seleciona moças, várias moças, coloca o chefe, o seu camareiro, para cuidar de moças por um tempo e depois seleciona uma que vai ser rainha em lugar de Vasti. É nesse contexto que a Bíblia vai agora nos relatar o que está em Esther capítulo 2, versos 12 em diante. Chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela segundo a lei das mulheres, olha isso, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias, e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, vinha a moça ao rei. Ou seja, a moça que iria chegar diante do rei, as moças tinham que ser preparadas por um ano. 6 meses com óleo perfumado de mirra, mais 6 meses com especiarias, com todo tipo de cosméticos, tratando toda a aparência da moça, porque ela não poderia chegar sem todo esse cuidado diante do rei. Eu gosto muito de perfume, amo perfume. Mas imagina uma pele tratada com perfumes preciosíssimos por um ano. Hidratantes, cosméticos. Isso é que é o spa, isso é o sonho de toda mulher. A pele devia reluzir. Era uma coisa angelical. Olha só. Desta maneira, pois, vinha a moça ao rei. Dava-se-lhe tudo quanto desejava. Ela desejava para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Saasgás, camareiro do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres. E aqui esse guarda das mulheres é para nós mesmo uma figura de uma pessoa que no Novo Testamento é chamada de
o porteiro do aprisco das ovelhas, é o guarda do aprisco. Quem é essa pessoa? O Espírito Santo. Regai, simbolicamente, é para nós cristãos uma figura da pessoa do Espírito Santo, aquele que é responsável por cuidar da preparação das noivas do Rei. Estamos juntos? Amém. Assim, verso 16, foi levada, perdão, deixa eu voltar um pouquinho aqui. E alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim, foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther, mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Essa noite eu quero, juntamente com vocês, continuar celebrando o amor do Senhor, esse amor que nos purifica, e renovar juntamente com vocês, nesse dia dos namorados, o meu voto de ser fiel a Ele. Eu sei que o amor dele não tem mais para onde crescer, não tem para onde crescer o amor do Senhor. Ele já deu provas disso na cruz. Mas o meu amor, o seu amor, ainda é um amor diante do dele imaturo. Nosso amor cresça rumo à perfeição, já que o Cristo que morreu por nós merece todo o nosso amor. A pergunta é, diante desse texto, como é possível fazer com que o nosso amor por Cristo cresça? Esse romance tão intenso que Ele vive conosco, Ele que nos ama tanto, que coloca especiarias caríssimas ao nosso dispor na pessoa do Espírito Santo. Como é possível agir de modo a que esse amor por Ele cresça? Então, essa coisa, esse romance não seja só dele por nós, mas seja o nosso romance, dia após dia. No livro de Esther, há um ensino evidente para nós, para que o rei finalmente venha a se casar com a noiva. E agora esse casamento de Assuero com Vasti, a Bíblia já diz para nós o que representa. Quando no fim dos dias, no último dia, o noivo Jesus vier para ser glorificado nos seus santos, ou seja, vier para o casamento, para ser um com a sua igreja definitivamente, até que esse dia chegue, os perfumes que o rei concede, as especiarias disponibilizadas pelo rei, são mesmo a santificação, a limpeza dos pecados que o Espírito Santo quer realizar dia após dia no nosso coração. Mirra e especiarias devem cobrir nossos pensamentos, nossos corpos continuamente. Isso na Bíblia é para nós uma vida de louvor. Esses óleos e perfumes caríssimos disponíveis a nós na pessoa do Espírito Santo são uma vida de adoração, uma vida de oração, uma vida de gratidão. Ontem no encontro de homens, esse era o assunto. Compromisso é fruto de gratidão. E nessa hora eu preciso dar um alerta. Esta semana nós fizemos um culto doméstico, eu e minha esposa, nossos 4 filhos, e refletimos numa verdade que está nas palavras de Cristo lá em lá em Lucas 9, quando o Senhor diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, depois venha e siga-me. Ouça, a nossa natureza caída, e eu preciso fazer aqui de propósito essa redundância, é naturalmente
infiel. Por natureza, nós não somos fiéis ao Senhor. Desde que Adão e Eva pecaram no jardim, e a Bíblia diz, eles comem do fruto e vão se esconder de trás das árvores do jardim. Essa tem sido a história da humanidade. E essa é a tendência natural do homem. Naturalmente, se não for por obra e graça do Espírito Santo agindo em nós, naturalmente a nossa tendência é querermos nos esconder de Deus. A gente estava meditando nesse texto, pensando no seguinte: nesse tempo frio, claro que é desafiador levantar cedo para ir para a escola, levantar cedo para ir para o trabalho, né? É desafiador. Está lá um friozinho de 9, 10 graus e preparem-se vocês, porque de acordo com a meteorologia, essa noite será mais fria ainda essa madrugada. A temperatura vai cair ainda mais. Amanhã levantar da cama para alguns de nós, ou para muitos de nós, vai ser aquela glória. Levantar cedo para ir para a escola, para ir para o trabalho, no frio, é desafiador, mas é por natureza desafiador cultivar uma vida com Deus. Por natureza nós não temos prazer em buscá-lo, muito pelo contrário. Por natureza, nosso desejo é nos enchermos das coisas desse mundo e deixarmos o Senhor para lá. Isso é o que a natureza caída grita dentro de nós. Buscar ao Senhor é um exercício diário, é um tomar a própria cruz, é matar-se. Uma parte de nós ama o Senhor. Quantos aqui tem uma parte de si, o novo homem que o ama? Amém? Mas temos alguém aqui que ainda luta contra o pecado ou não? Sim. E são desejos pecaminosos que gritam dentro de nós e que conflitam com o Espírito de Deus. Há uma parte de nós que ama o Senhor e quer buscá-lo, mas há uma parte de nós que quer fugir dele. Então temos aquele momento devocional, né? aquele a sós com Deus diariamente, por vezes, não é sem esforço. É guerra. Mas nada impede que chegue aquele momento em que o homem espiritual, essa nova natureza, fique tão fortalecida que a gente retorne dia a dia e mantenha aceso dia a dia aquele primeiro momento em que Jesus nos perdoou, nos salvou, nos libertou, que a Bíblia chama de primeiro amor. Nós mantenhamos de tal modo isso aceso, que o nosso prazer pelo Senhor suplante em muito o nosso desejo de fugir e não tomar a cruz. Mas eu preciso ler Oséias 2, eu não posso deixar de falar nessa noite, ao falar para vocês do romance do amor do Senhor. Eu não tenho direito, eu estava dizendo para minha esposa, amor, eu não posso fazer isso. Eu não poderia, como um fiel ministro do Evangelho, eu não poderia aqui nessa noite apenas falar que o Senhor nos ama. Eu preciso falar que Ele nos ama, mas também preciso dizer que Ele tem ciúmes de nós. Diga, o Senhor é ciumento. E que por vezes nós cedemos a essa natureza caída e nos tornamos como uma mulher que adultera contra o seu marido. Nós passamos a andar de tal modo que a Bíblia nos compara mesmo a uma mulher adúltera, infiel. Oséias capítulo 2 diz assim: dizei a vossos irmãos, Ami significa meu povo, e a vossas irmãs, Ruama, que significa minhas amadas, contendei com vossa mãe, e aqui a mãe é Israel. Contendei porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido.
e desvie ela as suas prostituições da sua vista e os seus adultérios de entre os seus seios. Deus está reclamando que a sua esposa, Israel, seu povo, estava cheia, como esposa, de outros amores, de outras paixões. Para que eu não a despoje, ficando ela nua, e a ponha como no dia em que nasceu. Olha lá o retrocesso. E a faça como um deserto, e a torne como uma terra seca, e a mate à sede. Quem está dizendo essas coisas aqui é um Deus ciumento. É um Deus que diz: olha, desde o momento em que te salvei, te resgatei, você é minha noiva, você é meu. Você não pode mais viver como se a velha natureza fosse senhora sobre você. Mate a velha natureza. Crucifique-a. Porque você é meu. Aleluia. O Deus ciumento diz: olha só, a faça como um deserto, a torne como uma terra seca, e a mate à sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. O que você produz, o que você gera, é coisa que eu não aceito mais. É coisa que não é minha, é coisa na qual eu não tenho prazer. Suas obras não são minhas obras. Seus feitos não são meus feitos. Não tenho prazer. Porque sua mãe, a nação, se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Um mundo que me enche de prazeres. Portanto, eis que cercarei teu caminho com espinhos, e levantarei um muro de sebe, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá atrás de seus amantes, mas não os alcançará. E buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei a meu primeiro marido. Diga: o primeiro marido. Porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece. Olha o lamento do Senhor. Ela não reconhece que eu lhe dei, vamos dizer juntos, o grão, o mosto, o azeite, multipliquei a prata e o ouro. E olha o que Deus diz: que eles, a nação, usaram para Baal, para um falso Deus. Portanto, tornarei a tirar o meu grão a seu tempo, e o meu mosto no seu tempo determinado, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, com que cobriam a sua nudez, e agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. E devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: é esta a minha paga que me deram os meus amantes. Ela agora olha para as bênçãos que Deus deu para ela e diz: foi a conquista do meu braço, foram os meus deuses, foram os meus prazeres, foi a minha capacidade, foi tudo isso que conquistou essas coisas para mim. E Deus diz: eu vou tirar isso. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso e se adornou dos seus pendentes e das suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Vamos falar disso juntos agora, portanto. E agora a gente vai dizer, afirmando o que o Senhor faria com essa noiva que se esqueceu do seu primeiro marido. Diga assim comigo: portanto, o Senhor a atrairá e a levará para o deserto e lhe falará ao coração. Há uma promessa de Deus para essa noiva que se encheu das coisas e se esqueceu dele. A promessa de Deus é: irei levá-la ao deserto. E lá no deserto você vai poder novamente ouvir minha voz.
no profundo do coração. Eu quero ir para o final desse texto, a partir do verso 19. Olha que coisa linda. Depois que Deus levasse a noiva adúltera para o deserto, Ele sabia que lá o coração dela se quebraria. E Ele diz: desposar-te-ei, ou seja, terei você como minha esposa. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. E acontecerá naquele dia que eu atenderei, diz o Senhor. Eu atenderei aos céus e estes atenderão à terra, e a terra atenderá ao trigo e ao mosto e ao azeite, e esses atenderão a Jezreel. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela que não obteve misericórdia. E eu direi àquele que não era meu povo: tu és meu povo. E ele dirá, vamos falar isso juntos: tu és meu Deus. A noiva quebrada no deserto ouviria a voz do seu noivo falando ao seu coração. Mas não é necessário que isso aconteça, porque o Espírito Santo já está à nossa disposição, com perfumes caríssimos, para que nós andemos em louvor. Finalmente, eu quero ir para o terceiro e último ponto. Se o Senhor primeiro olhou para nós e nos amou quando nós éramos desprezíveis no nosso pecado, todos nós, sem exceção. Se Ele olhou para nós e nos amou na nossa condição tão terrível e nunca deixou de nos amar. Se Ele olhou para nós nessa condição e disse: olha, eu quero purificar você com óleo fino, com perfumes, com coisas preciosas. Verdade é que Ele está nos preparando, por meio do seu Espírito, para uma grande festa, para uma grande celebração no dia final. E todos aqueles que aceitarem a purificação do Senhor farão parte dessa grande celebração em alto estilo. Há uma promessa para a noiva do Cordeiro. Apocalipse 21 nos fala dessa promessa poderosíssima. O verso 9 diz: veio a mim um dos 7 anjos, a João, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém. Interessante que a Bíblia diz que nós estamos sendo feitos edifício de Deus, morada de Deus no Espírito. Amém? Amém. A edificação na qual Deus habitará para sempre. Um tabernáculo não feito por mãos humanas, mas feito pelo próprio Deus. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente, e tinha um grande alto muro, ou seja, ela era intransponível, inatacável, invencível, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes, diga, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Símbolo claro do Israel de Deus, o povo da promessa feita a Abraão, os descendentes legítimos de Abraão pela fé em Jesus Cristo. Amém? Essa é a santa cidade, cheia do brilho de Deus. Esse mesmo texto de Apocalipse 21 vai dizer, verso 2: eu, João, vi a santa cidade,
A nova Jerusalém. Olha para o seu irmão e diga: somos nós. Esse texto está falando dos salvos, da habitação de Deus. Presta atenção. Apocalipse, desde o capítulo 1, verso 1, diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu por meio do seu anjo, e as notificou a João, seu servo, acerca das coisas que hão de vir. Notificou no grego, falou por meio de símbolos, linguagem simbólica. Ou seja, esse é um princípio interpretativo obrigatório do Apocalipse. Aqui nós estamos olhando para o capítulo 21 e vendo João dizendo: eu vi a aparência espiritual do povo de Deus. Eu vi a cara espiritual da igreja. Eu vi a fortaleza de Sião. Eu vi o tabernáculo de adoradores. Eu vi a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Eu vi a cidade que jamais será removida, que não poderá ser invadida. Eu vi a forma do povo santo. Eu vi. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, diga comigo, adereçada, como uma esposa. Está muito fraco. Como uma esposa adornada para o seu marido. Linda a visão de João. Ele está vendo a igreja linda, maravilhosa. Os muros colossais, intransponíveis, invencíveis. As portas de pérola. As pedras preciosas nos fundamentos. Está João tendo essa visão gloriosa. E o Senhor diz: é a noiva. É a noiva. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos, e não haverá mais. Vamos lá juntos, eu falo, vocês repetem: morte, pranto, clamor, dor. Agora olhe para o seu irmão e diga: porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E diga comigo: quem vencer, quem vencer, quem vencer, herdará todas as coisas. E agora o Senhor diz para nós: eu serei seu Deus e ele será meu filho. Quem vencer essas ofertas do mundo, quem vencer, viu? Quem vencer. Quem disser para ele: Jesus, renova-me agora, renova-me a cada dia, porque eu não tenho dúvida desse amor de cruz. Que amor tremendo, Jesus. Que amor tremendo, Jesus. Olhar para mim, eu quero finalizar pensando nisso. Olhar para mim, revolto no meu sangue, na minha imundícia, no meu pecado, e dizer: só tem uma solução para você, minha filhinha. Para você que está aí na sua imundícia, no seu sangue, só tem uma solução: o meu sangue. O meu sangue. Aleluia. Você precisa estar coberta por um sangue, é verdade. Aleluia. A Bíblia diz que a vida da carne está no seu sangue. O sangue de Cristo é vida para nós,
é vida que nos cobre, nos envolve e nos preenche. Você precisa de sangue. Jesus olha para nós, na nossa condição miserável, nos ama como ninguém nos amou e diz: creia, só isso, creia no meu amor por você. Se você crer, nós andaremos juntos até o fim. Eu não vou te deixar, ele diz. Eu não vou soltar você. Ande comigo.